sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, dou por aberta esta 42ª sessão ordinária, no dia 22 de nove de 2015, às 19h10. Boa noite a todos os vereadores, vereadora, público presente, quem nos ouve via internet, funcionários, e um bom dia aos ouvintes da Rádio Termal. Não tendo mais ordem do dia, passamos aos comentários. A convite da vereadora Rose, gostaria de convidar o vereador licenciado e assessor de planejamento, senhor Manuel Bossa, a ocupar a tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadora Rose, professores da Rede Municipal de Ensino, funcionários, amigos e assessoria, servidores da Câmara. Eu quero primeiramente agradecer a vereadora Rose por me dar essa oportunidade de vir até aqui para esclarecer alguns procedimentos de vereadores a qual eu respeito, até porque a tribuna é um direito inviolável pelas suas opiniões do próprio vereador, mas que as coisas não evoluam no sentido de buscar cada vez mais a divisão de um poder legislativo que será e é muito importante para a nossa comunidade. E um dos motivos que talvez me levaram a aceitar o convite para trabalhar numa secretaria de planejamento, que é nada mais do que uma questão burocrática, que não tem orçamento próprio, depende da Secretaria de Administração a qual está ligado, e ela tem como planejamento, a situação de você fazer atos e ações, promover, que busquem, durante o período, traduzir em benefícios da própria comunidade. E mais ainda, por dar a oportunidade a uma mulher, professora e negra, a assumir aqui a Casa Legislativa. Eu tenho sempre levado, na minha vida política, e por isso eu não tenho inimigos, a pacificação. Quando me deram a oportunidade de presidir esta casa, eu consegui envolver todos os outros 10 vereadores num projeto único para Santo Amaro da Imperatriz. Tratamos esta casa e os recursos que aqui recebíamos de forma muito, mas muito responsável. E não só atuando quando vereador, porque das leis que nascem aqui, nesta casa, de 10 leis, 9 dizem respeito às pessoas que moram na nossa cidade. Algumas de forma positiva, outras de forma negativa. Tanto é que nesse período que eu atuei como vereador, todos os projetos que diziam respeito aos funcionários foram aprovados por unanimidade. Além do mais, inclusive em determinado momento, fui solicitado por uma equipe, por um grupo de professores, que quando do protocolo do seu estatuto, que não fosse mexido uma vírgula. E nós obedecemos. E durante o período que se verificou algumas omissões, acatamos e levamos a referendar aquilo que era solicitado. E dessas sessões, e pela unidade que fizemos, conseguimos trazer e levar a Câmara até o eleitor. Porque não faltam gente que falam que o vereador só volta de 4 em 4 anos, e começamos com um projeto itinerante, onde quase 10 sessões fizemos em várias comunidades de Santo Amaro da Imperatriz. E, aliás, fomos muito bem recebidos. E não só isso, com a unidade que mantivemos aqui nesta casa, conquistamos uma creche que estava fechada, devolvendo 100 mil reais do nosso orçamento para a Prefeitura Municipal. Mas talvez não seja isso o grande objetivo das críticas. Eu entendo que não passa por aí. O objetivo das críticas que fazem, até os acolho como um grande aprendizado, são outros. É fazer com que a gente tenha consciência e ache um caminho para dar oportunidade àqueles que de fato trabalham pelo município de Santo Amaro, que são os funcionários efetivos. Eu não busco para mim a responsabilidade, e nunca tive,
batendo na mesa ou na porta do prefeito municipal para fazer com que ele viesse mandar um projeto de lei para aumentar os percentuais, não só da perda salarial havida pela inflação, como também um ganho real sobre o salário dos funcionários, porque eu nunca fiz isso. E talvez ninguém aqui, todo mundo já foi governo, né? O vereador Leopoldo, que foi governo na época do Nelsinho, não sei se muitas vezes ele bateu na porta do Nelsinho, pedindo para que ele tivesse a sensibilidade de dar aumento efetivo aos funcionários. Talvez não tenha tempo, porque o grande projeto do prefeito Nelsinho era a transposição do rio Cubatão para o lado lá do Morro Queimado para acabar com as enchentes em Santo Amaro. E também participei de governos onde tive a honra de acolher uma medida justa e que talvez não foi entendido por todos como sendo uma medida justa. Participei da época do prefeito Pedro Martenal por 2 anos e sei as dificuldades que ele enfrentou, né, da pouca receita e da pouca atenção que tinha do governo do estado e até do governo federal. Em 2005, quando o Zé Tunes assumiu a prefeitura municipal, ele deparou-se com a situação do funcionalismo municipal, onde 63 funcionários, por decreto, recebiam uma super função gratificada. Imediatamente ele mandou cortar, porque não admitia que dos 600, apenas 63 recebessem uma função gratificada, porque era injusto. Por causa disso, ele pagou um preço muito alto, porque se você multiplicar os 60 funcionários por 3 votos cada um, dá os 180 votos que tirou a eleição dele, levando o E10 a ser o nosso prefeito. E assim o PSDB também foi governo. O vereador Valdir, né, o vereador Quinha, o vereador Dico, e tiveram a oportunidade de fazer com que o E10 atendesse os aspectos. Mas não seria esse o motivo da minha vinda aqui. Ou talvez não seriam os objetivos, e não sabia que as pessoas viriam hoje à Câmara, me falaram que era dia 8, e talvez não sejam os objetivos da crítica a esse aspecto que eu estou falando. Ela vai muito mais além. Eu não fico chateado com o Valdir pelo que fala. Ele tem todo o direito de falar, de reclamar, mas só utilizar a assessoria do planejamento como desculpa de que tem algo errado é querer também se esconder frente a uma situação muito mais crítica do que aparece. O Maneca não está trabalhando, não tem sala. Eu não preciso de sala para trabalhar. Quando eu lhe cedi em 1993 o mandato de vereador, a qual eu faria de novo, porque você se constituiu um dos melhores vereadores de Santo Amaro naquela oportunidade. Eu trabalhei como secretário em 2005, eu trabalhei como secretário de turismo, e naquela época eu tinha muita saúde para subir nos postos, botar aquelas caixinhas para tocar música de Natal. Eu fiz a iluminação da cidade de fora a fora. Isso tudo me dava vontade. Só que também chegou uma idade que eu não tenho mais. Eu preciso me cuidar dos excessos que eu cometi no passado. E não foram excessos de trabalho. Foram excessos do fumo, da bebida, do sedentarismo, que me levaram agora a um procedimento cirúrgico que vou fazer agora dia 26, e que por isso, pelo total número, pelo excessivo número de exames que me pediram, me ausentaram efetivamente das funções que exercia junto à Prefeitura Municipal. Mas também não é esse o objetivo que tem os vereadores quando as suas falas, ou das suas falâncias, né, como diz o Julinho, aqui junto à tribuna. E essas repetidas citações, o alvo, claro, é que pode até ser o Maneca Bossi, pelo fato de exercer, mas ela é, na verdade, de buscar, e os aplausos falam isso, uma satisfação por conta daqueles que estão ouvindo, né? Os aplausos determinam isso. Talvez até por um impulso, né, da situação que estão vivendo, da apreensão que estão vivendo, da falta de resposta que estão vivendo, da falta de um projeto que venha, de fato, a resolver o problema deles. E às vezes as palavras são só palavras,
mas atitudes é que têm que ser tomadas. E quando verifiquei por várias vezes, e para fazer as edições das fitas que a gente repete na Rádio Comunitária Termal, eu tenho que ouvir para fazer as edições e não cortar uma vírgula daquilo que está dito, independente se me atinge ou não, porque o comprometimento da Rádio Comunitária Termal para com o presidente foi no sentido de estabelecer a publicidade dos atos e dos serviços prestados aqui na Câmara. E, coincidentemente, dos atos que são ditos, telefonemas a gente recebe, e um deles foi condenando a atitude do vereador Leopoldo de torcer e de parabenizar São Pedro por mandar chuva no dia 7 de setembro, onde 24 instituições tinham se preparado para fazer o desfile cívico em Santo Amaro, dentre os quais a APAI, a Anvisa, a escola de futebol, o salão, a escolinha de vôlei, a banda de música. Então isso tudo toca também um sentimento, né, dos santoamarenses quando a gente exagera na questão política. Nós não estamos vivendo ainda a situação da eleição do ano que vem. Isso é para o ano que vem. E o ano que vem nós vamos debater aquele que fez e aquele que não fez. Não podemos viver a situação. Mas não é isso que o pessoal quer. Ele quer atitude. Ele quer responsabilidade. E no momento em que o vereador Caverna, numa só frase, o vereador Caverna falou que aproximadamente 90 mil reais são gastos com funcionários comissionados, com cargos comissionados no município de Santo Amaro. É totalmente, né, fora da realidade. São quase 300 mil reais. Além desse aspecto da despesa que se tem com os cargos comissionados, deve-se também aos programas sociais, que a nossa despesa, que é real do município, e isso aí faz parte do planejamento, ela era de 75%. Hoje ela é de 79%, só que tem um porém. Além dos 9% de inflação que vai haver esse ano, ela sobe mais 5% de real. Então ela ultrapassa. Nós vamos chegar a um momento que nós estamos gastando 100% daquilo que arrecadamos. Então algo a gente precisa fazer. É por isso que essas pessoas estão aqui. Agora, se vocês têm vontade de resolver esse problema, o que vai viabilizar? A valorizar o professor, a valorizar o artífice, a dar ao funcionário efetivo os aumentos que eles precisam para ter pelo menos a dignidade na sua atividade profissional. Já vou terminar, senhor presidente. Então eu quero apresentar aqui, senhor presidente, como solução, e logicamente para protocolar vou precisar da assinatura de um vereador, e aquele que quiser está aberto, o projeto de lei que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores para o mandato de 2017 e 2020. Fica fixado em 8 salários mínimos praticados pelo município na data da investidura ao cargo, o subsídio mensal do prefeito municipal para o mandato de 2017 e 2020. Fica fixado em 3 salários mínimos praticados pelo município na data da investidura ao cargo, o subsídio mensal do vice-prefeito para o mandato de 2017 e 2020. Fica fixado em 3 salários mínimos praticados pelo município os cargos e o subsídio mensal de secretários municipais e os equiparados de secretário municipal para o período de 2017 e 2020, vedado ao acréscimo de qualquer gratificação. Fica fixado em 1 salário mínimo praticado pelo município na data da investidura do cargo o subsídio mensal do vereador para o mandato 2017 e 2020. O presidente da Câmara Municipal será remunerado com mais 20% da verba de representação sobre o valor do subsídio de cargo de vereador. O prefeito, vice-prefeito, os vereadores e os secretários municipais, os demais cargos, farão jus sim ao 13º, não mais a 1/3 de férias. Os agentes políticos que se referem a esta lei podem optar por escrito pela remuneração do cargo efetivo se forem servidores municipais. Os subsídios desta lei devem ser revistos anualmente na mesma data da revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais, sem distinção de índice. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Para protocolar, basta uma assinatura. E daí está resolvido.
E daí está resolvido, porque nós teremos 3 milhões de economia no ano. Agora eu preciso da assinatura de um vereador. E isso aqui, eu só quero deixar bem claro que é uma proposta que o vereador vai fazer, baseado no artigo 28, que é a atribuição dele, fixar na sessão legislativa que ele atua, para subsequente, os valores e os subsídios dos vereadores, secretários e vice-prefeitos. Sem essa assinatura, quer assinar, vereador Leco? Eu quero agradecer ao vereador Vanderlei por optar. Eu acho que a gente pode fazer política da forma séria, correta e buscar, sim, de forma definitiva, o problema que vive os funcionários efetivos, que, quando de uma eleição, a gente sabe muito bem, a gente primeiro cuida dos meus, para depois os seus. E agora vai ser diferente. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Maneca, atual secretário de Planejamento, gostaria de colocar algumas palavras para você. Primeiramente, gostaria de dizer que eu, enquanto professora, como o senhor colocou, mulher e negra, assumindo a função de vereadora aqui na Câmara dos Vereadores, me sinto orgulhosa em ter você como meu amigo. Que bom. Para mim, o senhor sabe que todas as vezes que eu preciso de quando eu tenho alguma dificuldade em determinadas situações da minha vida, é o primeiro vereador da qual eu pego no número do telefone e pergunto o que é que eu posso fazer. Em segundo lugar, gostaria de dizer para o senhor que, com certeza, tudo isso só me faz deixá-lo ou fazê-lo ou completar a você, que você é muito importante para o município de Santo Amaro da Imperatriz. E que, com certeza, essas atitudes suas são de transparência e de legalidade. E que isso é o que o povo precisa. Parabéns, senhor Maneca, por assumir a sua parte tão bem como o senhor vem assumindo. Obrigado, vereadora. Eu só queria dizer que esse projeto ele vai tramitar naturalmente na Câmara, né? Deve ser acompanhado para os professores, para os funcionários. Ele tem as emendas cabem, os vereadores que quiserem propor emendas ao projeto cabe, é um direito que tem. Mas assim, eu me sinto muito feliz por entender, né, que na realidade a gente não pode passar sempre a responsabilidade para o prefeito resolver. Se nós temos em nossas mãos as atribuições que estão lá escritas na lei orgânica e no regimento interno, cabe também utilizá-las para resolver um problema que se está tornando crônico e está nos afastando das amizades cada vez mais. Vereador Vanderlei. Maneca, só queria dar uma palavrinha só em sua pessoa. É que eu sempre falo. O pessoal acha o Maneca, muitos acham o Maneca na cidade a mente diabólica. Se eu falo que eu tenho intimidade com o Maneca, eu posso falar isso para ele. E ele sabe que muitos pensam nisso. Só que eles não sabem quem é o Maneca. Eles não sabem aproveitar a pessoa do Maneca, a inteligência do Maneca. Obrigado, Vanderlei. Hoje eu tenho como, infelizmente, a pessoa que eu consultava politicamente hoje não está mais entre nós. Hoje eu posso dizer que o meu consultor político é o Maneca Bossler. Pela vivência que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, hoje eu digo que o Maneca assim, como é que eu vou te dizer assim, uma enciclopédia, mas o que tu precisar de saber de lei municipal, de lei da Câmara, legislativo, executivo, é uma pessoa que consultor, né? E quem não conhece o Maneca fala isso, que o Maneca é mente, mas não. Esse cara, ele tem uma cabeça politicamente 20 anos na minha frente, que sou mais novo que ele, 20 anos do Biel, que tem idade para ser filho dele. Ele tem uma mente política extraordinária. Quem não conhece o Maneca está perdendo a oportunidade de conhecer uma das maiores mentes políticas hoje do nosso município. Obrigado, amigo. Obrigado, Vanderlei, pelas palavras.
Agradeço o vereador. Presente, obrigado, tá? Só para falar, os 10 vereadores hoje presentes aqui assinaram, tá? Vamos protocolar isso aqui, só para deixar bem claro, os 10 vereadores assinaram. Agradeço o senhor e a casa está à disposição, a casa é sua. Muito obrigado. Muito obrigado.